Olá, guerreiro, olá, guerreira. Olá, futuro e futura servidor e servidora da Secretaria de Saúde de Sergipe. Seja muito bem-vindo à minha aula, tá? Seja muito bem-vindo à nossa reta final estratégica para a SES Sergipe. Aqui eu já falo para você alguns pontos específicos de por que é uma reta final estratégica. Porque aqui a gente vai tratar sobre os principais pontos daqueles dois tópicos, tá? Evolução da parte da saúde, que tem 17 tópicos, eu escolhi 5, que são os 5 com mais incidência. E a gente foi lá na legislação aplicada do Estado de Sergipe e pegou os 3, porque aí realmente os 3 têm uma incidência danada. Mas eu já vou falar para você também o que dali tem mais incidência ainda. Então aqui, é para quem tá precisando revisar, reforçar os principais pontos. Ou para quem ainda nem estudou. Então já digo a você, se você vem para cá, aqui são os 8 pontos que a gente escolheu para tratar junto com você. Se você ainda não viu a Lei 8.080, tá ruim? E se você não viu a Lei Estadual 7821 também, mas não se preocupe, não é terra arrasada, porque aqui, a gente vai tratar sobre os principais tópicos. Eu não vou pegar a Lei 7821, tá? E a gente vai tratar artigo por artigo. A gente não vai fazer isso. O que é que a gente vai fazer? Eu selecionei com base em questões, tá? Eu fiz um estudo bem detalhado a respeito da banca, a respeito do que ela tem mais tendência de cobrar, e a gente vai focar nesses artigos. Então são os artigos que você não pode ir para a prova sem saber. E aqui hoje, para a gente começar a estudar, a gente vai para o tópico 4, evolução histórica da saúde pública no Brasil. Professor, a gente vai esgotar tudo que tem na evolução histórica da saúde pública no Brasil. Você já sabe que isso aí é um grande o quê? Não, a gente não vai fazer isso. E por que a gente não vai fazer isso? Simplesmente porque isso não é o quê? Não é estratégico, tá? Então, simplesmente por isso, a nossa revisão é estratégica. Então, aqui a gente vai permear todo o nosso estudo desses 8 tópicos naquilo que mais importa para a prova. Então, como é que vai funcionar aqui nesta aula de hoje? A gente vai fazer uma série uma aula, tá, detalhada sobre esses principais pontos, tá bom? Dividida em blocos, cada bloco aí de 25, 35 minutos nessa faixa, e depois a gente já vai massacrar em questões. Então, a gente vai responder aqui, muitas questões. Ao todo, somando esses 8 blocos, vão dar mais de 150 questões respondidas aqui juntinhos, eu e você, tá certo? Então, muito obrigado pela confiança, e o que eu quero é que você acerte questões. Eu não quero que você saia daqui PhD, não. Eu quero que você saia daqui acertando questões e também veja seu nome no Diário Oficial do Estado de Sergipe como concursado. É uma alegria enorme, eu senti essa alegria algumas vezes na minha vida e posso dizer a você que é maravilhoso. E é isso que eu tenho, meu sonho para você, que você retorne na minha rede social e diga: professor, eu passei e aquela sua aula me ajudou muito. É isso que eu quero, tá? E se você ainda não adquiriu o pacote completo, lembrando que essa aqui é a primeira aula, tá? Fala comigo no meu Instagram, profteofanes.militar. E lá a gente já vai direcionar você para você adquirir toda essa isolada, perfeito? E se você quiser, a gente ainda bate um papo pelo direct e eu tiro todas as suas dúvidas, perfeito? Beleza! Vamos lá! Introdução. Veja, vamos partir agora para o conceito de saúde pública. Mas esse conceito aqui, é o conceito atual. Vamos lá, Saúde pública é o conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelo governo nacional, estadual ou municipal que afetam a todos, tá? A todos os cidadãos de todas as escolaridades, independentemente de sexo, cor, religião ou classe. Esse conceito aqui, senhoras e senhores, é o conceito da Fiocruz, tá? Da Fundação Oswaldo Cruz. A gente vai falar muito desse cidadão aqui. Ele foi muito importante para a saúde pública do Brasil, tá? Então a gente vai falar pra caramba aqui dele. E por que eu trouxe logo o conceito atual antes de a gente começar no início, lá em 1500? Por que eu fiz isso? Porque, veja, o conceito atual ele foi construído ao longo de uma evolução histórica.
E é isso que a gente precisa entender. Como foi que a gente chegou nesse ponto aqui, no ponto da saúde pública ser para todos? E por que a importância dessa palavrinha aqui que eu escrevi para vocês? Porque, olha, a saúde pública, ela passa por uma evolução de ser segregacionista, de ser setorizada, para depois ela se tornar a saúde pública do Brasil para todos. Perfeito? Então, por isso que eu trouxe aqui, do ponto de vista pedagógico, o conceito atual, e a gente vai ver a partir de agora como foi que o país ele se desenvolveu para chegar aqui. Lembrando que, na aula de hoje, já alerto de novo, vamos para os principais tópicos. Eu vou direcionar você para os 80% das questões de concurso público sobre esse assunto. Perfeito? Isso eu me comprometo com você. Então vamos lá, que eu quero você também aprovado nesse concurso, tá? Ó, a gente para começar a entender, a gente vai para onde? Para a colonização 1500. Por que a gente já começa em 1500? Porque foi a descoberta, entre aspas, do Brasil. E qual a importância da gente estudar isso para fins da saúde? Veja, naquela época, quando o Brasil era permeado por seus indígenas, então o Brasil não era uma terra de ninguém, tá? E os indígenas, eles tinham o seu próprio sistema de saúde, tá? Para eles. Tinha um pajé e tudo mais. A medicina dos índios com folhas, chás, etc, etc, tá? Qual foi a grande situação? Quando os europeus chegaram ao Brasil, eles trouxeram o que a doutrina chama de doença de branco. O que são essas doenças de branco? São doenças que eram estranhas para os índios naquela época. Então, os índios pegaram essas doenças essas que algumas delas, o europeu ele nem tinha tantos sintomas assim, tá? Claro que sofria também, mas já estava adaptado de certa forma. Só que os indígenas, eles não tinham essa cobertura. E aí esses europeus trouxeram essa doença e isso foi um problema, tá? E aí quais exemplos de doenças, professor? A varíola, tá? O sarampo e até a gripe. Professor, e a coroa portuguesa teve alguma preocupação com os índios pegando essas doenças, contraindo essas doenças? Veja, teve preocupação porque naquela época causou uma grande morte de índios. Foi uma causa de grande mortandade dos índios. Mas, então a coroa portuguesa estava bem preocupada com os índios. Oh meu Deus, não era bem assim. Olha, o que acontecia naquela época? Sistema de escambo, tá? Os europeus chegavam aqui com um pedaço de plástico. Plástico não, desculpe, tá? Naquela época não existia. Vamos lá. Com um pedaço de vidro, tá? Com uma maquiagem, um tecido, olhava lá para... os índios se encantavam com aquilo, aquele negócio era bastante comum para os europeus. Os europeus chegavam lá em troca e os índios entregavam para ele um pedaço de pedra. Para os índios, tinha uma pedra, o que é que eu vou fazer com a pedra? Mas aquela pedra era uma pepita de ouro, tá? Era uma pepita de ouro, era pau-brasil, tá? Então, os europeus começavam a fazer esse escambo. Professor, e o que é que isso tem a ver para a saúde, para o meu concurso? Tudo. Porque quando essas doenças de branco chegaram aqui ao Brasil, causou uma grande mortandade de índios, e com isso, o que foi que aconteceu? Começou a coroa portuguesa a ter dificuldades de pegar esses itens, ouro, pau-brasil e demais riquezas naturais do Brasil e levar para a Europa. Então teve esse impacto, tá? Então aqui não foi do ponto de vista bonzinho da coroa, não. Foi interesses o quê? Econômicos, tá? Interesses meramente econômicos. Então o que foi que aconteceu naquela época para solucionar isso? Veja, os jesuítas vieram para o Brasil e começaram a instalar aqui as Santa Casas de Misericórdia, tá? Então a gente tem aqui, ó, como tá aqui no desenho, as Santa Casas de Misericórdia, que a primeira delas foi fundada em 1543 em Santos, Santa Casa de Misericórdia essa, que ainda está aí ativa. Então, daquela época para cá, tá? Especialmente quando a gente for tratar lá de CAPES e tudo mais, as Santa Casa de Misericórdia começaram a ser a fonte de atendimento para a população que não contribuía ou para aquela população mais marginalizada. Aqui em 1500, essa população foi representada por quem? Pelos índios, tá? Então, veja, aqui nessa época, a saúde era tratada como mera
caridade, tá? Como mera caridade. Por isso a importância da gente entender 1500 e a chegada das Santa Casas de Misericórdia para o Brasil, perfeito? Tanto é que até hoje a Santa Casa de Misericórdia é uma instituição filantrópica, tá? A Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, como a gente vai estudar lá na Lei 8.080, ela pode e tá? No Brasil todo, ela faz parte da iniciativa privada que colabora com a saúde pública por meio do sistema complementar, não é o suplementar, complementar. Então já vem desde aquela época. Beleza, a gente já entendeu aqui como é que aconteceu em 1500. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos lá? Então, como eu disse, a gente vai tratar sobre os principais pontos, tá bom? Então, vamos lá, vamos avançar. Veja, saúde pública no Brasil no século XX. A economia era baseada na agricultura, no modelo agroexportador. Café, borracha e açúcar. As pessoas não tinham garantia de atendimento. Contudo, senhores, veja, da mesma forma como a coroa teve uma preocupação econômica com a saúde dos índios, os europeus também tiveram uma preocupação econômica com a saúde de alguns brasileiros. Isso mesmo, alguns, não eram todos. E por que isso? Porque estavam diretamente ligados a algum tipo de melhoria de economia para os europeus. Professor, exemplifique. Vamos para cá, ó. Aqui, ó, o modelo adotado no Brasil era o agroexportador. O Brasil era um grande exportador de café, de borracha e de açúcar. E como é que ele exportava isso? Era por avião? Não, meu amigo, era como? Através dos portos, tá? Através dos portos. O que foi que começou a acontecer? A população aqui dos portos, seus trabalhadores, começaram a ser atingidos por epidemias. E aí esses trabalhadores, ou eles morriam, ou eles ficavam muito debilitados. O que é que acontecia aqui? Igualzinho o que acontecia lá com os índios, as exportações começaram a cair. E aí os europeus chegaram e disseram assim, ô irmão, você que está aí no Brasil, o que é que está acontecendo? Cadê meu café? Cadê minha açúcar? E aí? Vamos lá, me explique. E aí os camaradas diziam, olha, aqui é porque eles estão adoecendo. Tem epidemia. Oxente, e aí não tem saúde não, é? Não, meu amigo, aqui é uma colônia, tá? Não tem não, saúde não. E agora? Como é que a gente faz? Tá, e agora? Olha, aí a gente vem pra quê? Ó, vem pra cá. A gente vem solucionar esse problema em específico, tá? Então, por aí já começa uma saúde pública por categorias. Ó, veja o conceito inicial que eu falei para você, saúde pública para todos. Não era assim, tá? Não era assim. A saúde pública em 1500 eram para os índios por meio das Santa Casas, porque os índios morriam e era preciso fazer com que eles não morressem simplesmente por questões econômicas. E depois aqui, no início do século XX, tá? Era preciso haver uma preocupação com a saúde dos trabalhadores ligados aos portos, porque isso estava atingindo as exportações brasileiras para a Europa. Perfeito? E aí, veja, o que foi que chegou aí? O que foi que aconteceu para fazer frente a essa sistemática toda? Vamos a uma linha do tempo. Olhe, quando eu trouxer essas tabelas aqui, busque memorizar, especialmente quando as tabelas vêm, entre aspas, repetidas. Por que eu estou falando, vem para cá? Por que eu estou falando entre aspas repetida? Porque eu pego a mesma tabela e eu vou falar, quando eu sentir a necessidade, eu vou falar sobre ela 2 vezes. Às vezes até 3 vezes. Tá? De maneira diferente. Para quê? Para você gravar. Dada a importância dessa informação para fins de prova. Isso aqui que a gente está vendo, tá? É extremamente importante para fins de prova. Uma incidência absurda. Perfeito? Então a gente vai falar aqui da mesma coisa de 2 formas diferentes. Então, atenção máxima, tá? Vamos buscar a sua farda. Vamos buscar seu jaleco branco lá da Secretaria de Saúde. Então preste atenção aqui, perfeito? Ó, 1900 parte 1 e 1900 parte 2. A gente tinha um grande problema, como havia dito, de epidemias. Perfeito, um grande problema de epidemias. Perfeito não, né? A gente tem que solucionar isso daí, perfeito? Então veja, o que foi que aconteceu? Essas epidemias, e a principal delas era oriunda da febre amarela, elas precisavam ser atacadas, ser combatidas, por conta da situação da exportação que estava lá embaixo. O que foi feito na época? Ó,
criação do Instituto Soroterápico de Manguinhos. Aí você vai dizer, professor, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Esse instituto ele foi renomeado para Instituto Oswaldo Cruz. E agora você já começa a compreender mais ainda o porquê eu trouxe o conceito de saúde pública, o conceito atual, logo no começo da aula, e por que eu escolhi o conceito logo do Instituto Oswaldo Cruz. Veja a importância do Instituto Oswaldo Cruz para a saúde pública do país, tá? Então, veja, primeira solução, visualizou o problema, vamos fazer um instituto para combater esse problema, tá? Só que um pouquinho de tempo depois, em 1904, ocorreu a revolta da vacina. E a gente vai ver o porquê. A gente vai estudar isso, tá? E mesmo com a revolta da vacina, com todo mundo realmente revoltado pelas vacinas, em 1907 foi erradicado algumas das doenças como a febre amarela em virtude do quê? Um dos motivos da vacina, tá? Então chega para cá, vamos visualizar isso de novo. 1900 parte 1, identificou-se as epidemias. 1900 parte 2, criou-se o Instituto Soroterápico de Manguinhos, que depois ele foi renomeado para Instituto Oswaldo Cruz. Trouxe essa informação por quê? Porque, veja bem, se na sua prova vier falando aí de Instituto Soroterápico de Manguinhos, você sabe que ele é o atual Instituto Oswaldo Cruz. Você não vai estranhar na prova. Perfeito? Vamos lá. Professor, 1904, revolta da vacina. 1907, erradicou algumas doenças como a febre amarela. Ó, a gente está trazendo aqui os principais pontos e depois, dentro da revisão estratégica, a gente vai massacrar em questões. Lembro para você que a nossa isolada possui 8 grandes tópicos. Tá? A gente vai falar sobre a legislação aplicada do Estado de Sergipe, o Estatuto Geral dos Servidores Públicos Civis, a Lei de 77, a Lei Complementar 33, que fala da administração pública do Estado de Sergipe. A gente vai falar também sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, a Lei de 2014 do Estado de Sergipe, que é a lei mais importante de todas, tá? Pode ter certeza, vamos ter questões dela, 2 ou 3 na prova, perfeito? E aí, depois a gente vai para a legislação aplicada ao SUS. E aí a gente começa com a evolução histórica, que é isso aqui que você está vendo. Depois a gente vai para a Lei 8.080, Lei 8.142, Resolução 453 CNS, Resolução 553 CNS e ainda vai ver a lei, a gente ainda vai ver mais assuntos ainda dessa aula. Então, como eu disse a você, para ficar bem mais fácil, tá? Para você visualizar, chega para cá. Repare só o que, é que a gente vai ver aqui. A gente vai ver, ó, só para você se ligar na quantidade de assuntos que a gente vai visualizar ao longo de toda a nossa isolada. Ó para cá, ó. 8 grandes assuntos. 8 grandes assuntos, perfeito? Beleza? Massa demais. Então, se você quer participar, quer visualizar todas as aulas, o que é que você faz? @prof. Teófanes .militar. E é só falar comigo, perfeito? Beleza, no Instagram, tá? No Instagram. TikTok. Não, TikTok não, meu irmão. Instagram, tá? Vamos lá, vamos acertar questões. Vamos acertar questões. Ó, e aí, ó, em 1920, diante de algumas coisas que aconteceram, a principal delas, a revolta da vacina, a gente vai ver o que é, veio a reforma Carlos Chagas. Então, Carlos Chagas entrou aí no cenário para poder fazer algumas reformas essas para solucionar os problemas que houve lá com Oswaldo Cruz. Perfeito? Vamos lá. Então vamos agora, a gente já viu de maneira geral o que aconteceu de 1900 até 1900 aqui, ó, 1920 com a reforma Carlos Chagas, e agora a gente vai visualizar em detalhes isso daí. Ó, 1900, o que foi que aconteceu em 1900? Grandes epidemias, tá atacando os portos, afetando as produções. A principal delas, febre amarela, estava atrapalhando a economia do café. E aí o presidente Rodrigo Alves, esse senhorzinho daqui, tá? Ele criou o Instituto Soroterápico de Manguinhos, que depois foi renomeado para Instituto Oswaldo Cruz e nomeou Oswaldo Cruz, que é este cidadão aqui, como o primeiro diretor do Departamento
Federal, desculpe, Federal de Saúde Pública. Professor, não foi o Ministério da Saúde, não? Não, o Ministério da Saúde só foi criado em 1953, muito tempo depois daqui, tá? Muito tempo depois daqui. Preste atenção nisso. Tem questões que irão pedir para você simplesmente para dizer qual o ano de criação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde só foi em 1953, perfeito? Professor, para fins de prova, o que é que cai também daqui? O que é que vai cair? Vai trocar, viu? Vai dizer que foi o Oswaldo Cruz, o presidente Oswaldo Cruz, que nomeou Rodrigo Alves como primeiro diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, perfeito? E você não vai errar isso, tá? Não vai errar. Ah, professor, mas é muito básico. Tá? Mas veja, para quem não estuda, qualquer alternativa é válida, tá? Perfeito? Vamos lá. Mas você está estudando, você está aqui comigo, né? Veja. O que foi que Oswaldo Cruz fez? Oswaldo Cruz, o presidente visualizou o problema, criou um instituto, tá? Criou o Departamento Federal, que faz às vezes de Ministério Público, Ministério da Saúde para aquela época, tá? E entregou a missão para Oswaldo Cruz, dizer, Oswaldo Cruz, dê um jeito. Eu quero essas epidemias solucionadas. Que foi o que Oswaldo Cruz fez, minha gente. Oswaldo Cruz, ele criou um exército de agentes de saúde. Cerca de 1.500, tá? E o que é que esses agentes faziam? Esses agentes foram contratados especificamente para combater o vetor da febre amarela, o mosquito, tá? O mosquito. E veja bem o que foi que aconteceu, senhores. Esses agentes, eles tinham a missão de combater, de verificar o foco do mosquito e erradicar. Então, o que precisasse ser feito seria. E foi. Então, a gente vai ter que entrar nessa casa aqui, mas o morador não quer. Vamos, entrem. Ah, mas a população está ficando com raiva da gente. Não importa, a gente tem uma missão maior. Ah, mas e aí? Arrombe a porta, bora. E depois disso, a população já ficando com raiva de tudo isso, o que foi que aconteceu? Veja bem, Lei Federal 1261 de 1904 obrigou a vacinação obrigatória contra a varíola, tá? E isso daqui foi o estopim para o que a gente chama de revolta da vacina. Então, a revolta da vacina, ela não foi propriamente por conta da obrigatoriedade da vacina, foi um conjunto de fatores que levou a isso daqui, tá? Começou com esses agentes que, para combater a febre amarela, eles iam realmente, invadiam a casa das pessoas, segundo relatos, tá? E aí, depois culminou com essa vacinação obrigatória contra a varíola. Perfeito? E, professor, o que foi que aconteceu? Porque a população não queria vacinar. Gente, na pandemia, tá? 2020, 2021, 2022, inclusive até hoje, tá? 2025, 2026, sabe-se lá até quando isso vai acontecer. Tem pessoas que duvidam de vacinas. Imagine naquela época que não tinha acesso à informação. É só você verificar a quantidade de população analfabeta que tinha naquela época lá. Tá? Então, para aquelas pessoas era muito assustador ter a ideia de o Estado aplicando um determinado líquido em você, fluido em você, sem dizer o que é. Ah, professor, e por que então Oswaldo Cruz ele não parou para explicar? Por alguns motivos, segundo relatos, segundo alguma parte da doutrina, tá? Quais eram os motivos? Primeiro, que ele tinha urgência de resolver, tá? Segundo, porque como ele tinha urgência, não tinha tempo hábil para estar explicando às pessoas, tá? Ah, professor, mas isso é abusivo, blá, 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 blá. Veja, eu não estou defendendo ele nem nada desse tipo. Eu estou aqui dando orientações para você para fins de provar, tá? De prova. O que é que pode cair na prova? Ponto final. Ah, professor, e para fins de prova, por que então ele não parou, segundo relatos? Veja, ele analisou o cenário e fez a decisão dele. Ele disse, olha, se eu parar aqui para explicar à população analfabeta o que é uma vacina e por que tem que vacinar, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai contrair a doença. Pode piorar o cenário. Então, ao invés de eu estar explicando para a população analfabeta, eu vou lá e faço o meu trabalho, certo? Então, foi mais ou menos por aí. Então, veja só. Isso daí foi que deu essa revolta da vacina, essa falta de conversa com a população, de explicar à população, de educar a população. Justifica-se
Não que alivia, tá? Mas eles justificavam por esse ponto. Tenho pressa, tá? E a população analfabeta, eu não vou estar aqui conversando, não, vou agir. Perfeito? Então veja, professor, e aí ele veio a implantar o modelo sanitarista campanhista. O que é o modelo sanitarista campanhista? Veja, é o conjunto de desenvolvimento de campanhas, tá? De campanhas públicas. Vacine-se. Vamos vacinar com saneamento do ambiente. Tanto é que você vai verificar lá quando a gente for estudar a Lei 8.080, que saúde pública não é ausência de doença, nem somente tratamento de doença, vai muito além disso. Saneamento básico está lá na 8.080 como campo de atuação. No artigo 6º, tá? Não, no artigo 5º tem vigilância. Não é isso mesmo, artigo 6º, tá? Artigo 5º vão ter 5 eixos, tá? Que você precisa saber, sendo o último lá a saúde bucal, e o artigo 6º vai ter destrinchando e fala lá do saneamento básico, tá? Desde aquela época, perfeito? E tudo isso vai resultar na saúde pública, todo mundo bem, não é bem por aí não. Tudo isso vai resultar no atendimento dos interesses da aristocracia agrícola. Então, lembra lá que eu falei que a Santa Casa, segundo relatos, veio para combater as doenças que estavam nos índios, matando os índios, mas o interesse dos portugueses era que esses índios não morressem para não diminuir o escambo ali, que estava sendo muito vantajoso para a coroa. Aqui tem a mesma lógica, tá? Vamos lá, vamos seguir, tá? Veja, então a gente já tem aí a revolta da vacina, tá? A gente já tem o Instituto Fiocruz, tá? A gente já tem a análise de como foi que veio acontecendo a evolução da saúde pública no Brasil, tá? A gente vai parar aqui, perfeito? E no nosso próximo bloco, a gente já vai falar sobre CAPS. Isso aqui é de extrema importância. Isso cai muito na prova, perfeito? E aqui, ó, como eu disse a você, a gente vai trazer, aqui vão ser 3 blocos mais ou menos, tá? Para depois a gente ter mais 2 ou 3 blocos só de questões. Perfeito? Então vamos massacrar a evolução histórica, porque o índice de questões para a sua prova é enorme. Eu garanto a você, eu fiz toda a análise do edital, da parte lá de legislação do SUS, legislação do Estado de Sergipe, para verificar e trazer esses 8 itens a você. Tá? De tanto que eles caem em prova. Perfeito? Então venha junto comigo. Se você quer participar da nossa isolada, quer ter acesso a todos os materiais, quer fazer todas as questões junto comigo, tá? O que é que você faz? Fala comigo no @profteofanes.militar no Instagram. E aí a gente já vai conversar, certo? E já vai garantir para você essa isolada completa com aqueles 8 itens, perfeito? Aulas atualizadíssimas para você gabaritar esses assuntos na sua prova. Até o nosso próximo bloco. Até agora, nosso próximo bloco tá dentro do nosso curso. Espero que você esteja nele e vamos juntos em busca da sua farda, do seu jaleco branco na Secretaria de Saúde de Sergipe. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.